Olá, boa noite, Rafão Santos aqui novamente com você nessa live. E é um prazer, boas-vindas a você que está vendo gravado. Daqui a pouco vão entrar pessoas, enquanto isso nós vamos aqui mandando o aviãozinho. Deixa eu mandar aqui para a turma toda. Vamos mandar o aviãozinho. Aí, para quem estiver online, vai lá. Você também, se você já está aqui comigo, e vamos mandar para todo mundo online. Olha aí, meu irmão já entrou. Fala, Cadu, bom te ver aqui, meu irmão. Acenar aqui para ele. Então, eu já vou começando falando, porque eu sei que algumas pessoas vão entrar ao longo do que eu estou falando, algumas vão ver gravado, como tem acontecido. Esse momento rápido de 20 minutos, eu contando um pouco dessa trajetória, de tudo que eu tenho vivido. Aê, meu mano, muito bom ter você aqui. Que bom, olha aí. E eu vou botar aqui o título da live, 200 dias. Botou 200 dias. Esse é o nosso título. 200 dias longe de casa. Então esse título tem muito a ver com família para mim. Eu sempre trabalhei na empresa familiar, né? Então tem tudo a ver com família. E aí o grande Nelson chegou, meu irmão Ricardo está aí, estou dando um oi novamente. E deixa eu ver se eu consigo fixar essa mensagem. Não sei se está fixado. Bom, enfim. Deixa eu ver se clicando na imagem dá para fixar. É um pouco diferente, não tem problema. Então vou começar aqui falando para você que está aqui comigo e para você que vai ver depois. Então eu sou o Rafael Brito dos Santos, também conhecido como Rafão Santos, esposo da Adriana, pai do Rafael e do Rubens, filho do Rubão e da Cida, genro do Guido e da Albaniza e irmão da Mércia, que já se foi, assim como minha sogra Albaniza, irmão do Ricardo e da Beth, da querida Beth. Então, para mim é um prazer estar falando aqui com você diretamente de Fortaleza, Ceará, e espero que chegue em muitas partes do mundo que eu vou falar aqui para vocês, que é um pedacinho da minha história, um pedacinho do que eu vivi e que pode conectar com você e que de repente você se sinta tocado em vir participar de algo que eu estou promovendo, né? Academia de Preparação para Pais, para que pais possam se preparar emocionalmente para lidar com as situações do dia a dia, né? Então uma troca de experiência, uma troca de contatos que você vai poder ter com pessoas que também têm alguma situação que de repente você pode aprender. A inteligência coletiva é muito forte para que nós possamos aprender. Então, e aí dentro disso, trazendo, né, falando hoje, que hoje a minha ocupação é 100% online, falando em estar 200 dias fora de casa, e hoje eu trabalho 100% online, e foi isso diante de um planejamento que eu comecei a fazer, né, dentro da minha vida, para trabalhar dentro de uma formação e que pudesse chegar em qualquer lugar do mundo, atendendo em qualquer lugar que tivesse exatamente uma conexão. Então, e aí dentro disso, né, falando um pouquinho dessa jornada de por que 200 dias longe de casa. Ao longo dessa minha trajetória como técnico, né, eu tive, né, um início muito cedo, né, tive um grande mentor, meu irmão Ricardo, um cara que está envolvido ainda na área, né, na área que a gente atuou a vida toda na empresa familiar, e dessa forma eu tive ali já alguém que me ensinasse, e foi ele meu primeiro professor, porque ele fazia e eu ia seguindo os passos deles. E meu pai e minha mãe, todos ali na mesma empresa, e aí com 12 anos comecei a ter atividades mais intensas, trabalhando e aprendendo a mexer com máquinas e equipamentos. Então, com isso eu criei, né, essa desenvoltura. Então, se eu contar de quando eu comecei até quando eu parei, até hoje, né, foram 30 anos, né? 30 anos não, quando eu parei em 2012, né? Eu parei um pouquinho antes, então foram 28 anos, digamos assim, trabalhando com isso. Por que foram 28 anos? Porque eu já vou falar mais para o final
o porquê que você vai entender. Então, o que acontece? Durante esse processo, né, de treinamento, aprendendo a lidar com o negócio como técnico, né, a mexer em máquinas, mas precisava de treinamento. Né? Se você vê nas lives anteriores, viu que eu me casei cedo, 18 anos, fui pai com 19. E aí já nessa idade, eu já tinha um pouco mais de desenvoltura com a parte técnica e tinha o bendito inglês, que meu pai nos colocou no inglês já desde cedo, sabendo ou prevendo que algo poderia ser usado nessa jornada. E foi o que aconteceu. Em 1995, mais ou menos 94 para 95, e eu comecei, né, a ter as viagens marcadas para ir fazer treinamentos, para ir aprender um pouco mais. E o que ficava para trás? Ficava para trás a família, né, o filho pequeno, e aí antes, né, até mesmo diante de vir o Rubens, eu já fazia viagens, então tinha só o Rafael, e o bom é que tinha família perto também para dar o suporte para a Adriana. E eram muitas viagens para poder aprender a mexer e depois para poder ir replicar isso, começando, né, depois de uma maneira muito maior, saindo do país, indo aprender fora, né, para poder vir fazer grandes instalações de grandes equipamentos. E geralmente eram momentos que passavam muitas horas, muitos dias, horas não, dias, né, fora de casa, para poder fazer um projeto, porque não podia ir e voltar, porque morando em Fortaleza, qualquer capital é 500 quilômetros daqui, né? Então, tinha que se afastar bastante, não dava para ir e voltar todo dia. Então, diante disso, houveram muitas viagens, né? Até preparei aqui, até para tentar mostrar aqui no Google Maps, mas não dá, porque senão a imagem não fica legal. Mas eu estava olhando no Google Maps, eu já estive em 8 países fazendo esse trabalho, né? Então, treinando pessoas, fazendo feiras, fazendo esse trabalho técnico, e que realmente tomava esse tempo, como eu estava falando. E tomava o tempo de quê? Tomava o tempo de não estar presente aqui na minha cidade, com a minha família. Então, quantos aniversários eu perdi? Quantos momentos de colégio que os meninos tinham e eu não estava presente? Era em nome de um trabalho, claro. E esse trabalho, né, e obviamente eu sou muito feliz por ter realizado esse trabalho, porque eu pude conhecer outras culturas, outras pessoas, desempenhar um papel importante na cadeia produtiva da confecção da minha região e do que eu assumia. Então eu me sentia muito bem por poder fazer isso. Mas, por outro lado, também sentia falta, e eu sempre fui muito de estar perto, de estar próximo, e quando estava realmente de fato está não só na presença, agora é interessante, não só na presença da pessoa, mas está presente com a pessoa. E aí, né, diante do que eu venho estudado e trabalhado com as pessoas e com as famílias, a preparação emocional para estar presente emocionalmente. Existe exatamente essa questão de pais que estão presentes ou responsáveis que estão só presentes de corpo, porque na verdade não estão ali. A cabeça às vezes está nos problemas, está nas situações da vida, nas responsabilidades. Mas querendo ou não, o desenvolvimento daquela criança, daquele adolescente, também é responsabilidade do adulto, né? Só que em muitos momentos batia o cansaço, né? Batiam as preocupações da vida, e realmente houve um ponto-chave diante de tudo isso, que foi ali por volta de 2012. 2012, houve um curso que eu participei, esse curso de inteligência emocional, inclusive está acontecendo hoje em São Paulo, que é o Método CIS, né? Estima-se que 12 mil pessoas estão fazendo esse curso, então é o maior do Brasil no modelo, não sei se ainda já é o maior do mundo, porque em 2019 eu tive no Tony Robbins, eu já vou chegar lá. Então, olha só, e aí foi nesse momento, em 2012, que eu percebi através do meu cunhado que ele estava diferente. Ele estava mais altivo, ele estava mais conectado, ele estava mais presente, e eu achei aquilo diferente. E eu fui investigar, mas o que foi que aconteceu? Aí ele começou a me falar exatamente da parte da inteligência emocional, e aquilo me interessou. Eu nunca tinha visto da maneira que ele tinha falado. Apesar de já ter tido contato com Laí Ribeiro, com outras maneiras de PNL ou outros cursos
que também desenvolve o autoconhecimento, mas não dessa forma. Por quê? Porque eu vi ele colocar uma fala de importância diferente que eu nunca tinha ouvido daquela maneira. Então, diante dessa nova fala, ou dessa fala que eu entendi, eu comecei a ficar interessado naquele assunto de preparação emocional, né? Então, inteligência emocional poderia ser trabalhada. Então, eu fui buscar esse curso, eu fiz esse curso em 2012, e aí eu vi realmente um mundo de possibilidades, trazendo uma visão sistêmica para uma vida. Né? Até então não tinha visto, então achei muito interessante aquilo e me envolvi. Comecei os outros anos, comecei a frequentar, a fazer outros cursos, comecei a trazer também a minha família. Hoje, né, praticamente toda a minha família passou por aquele curso, né, meu irmão, meu cunhado também, toda a família dele, meus sobrinhos, né, meus filhos, meus pais também passaram. Então foi muito legal esse desenvolvimento familiar, também nesse interesse sobre inteligência emocional. E houve um desvendar, né, de cada um, de coisas que realmente são valorosas numa família. Então as conexões, as relações. Então, diante dessa preparação, sim, eu melhorei muito ainda profissionalmente, na minha visão, consegui, né, ter outros projetos dentro da profissão, desde da parte técnica passei a gerente de assistência, passei a ser, né, representante na região, em substituição ao meu irmão que também, né, me colocou no negócio dessa forma, e aprendi muito na forma que ele trabalhava e pude, né, com essa formação, assumir dessa maneira que assumi. Foi muito interessante tudo isso que eu vivi, até que sempre eu tinha viajado com alguém me levando, alguém pagando para que eu fosse, alguém precisando de mim em outro local, e sempre alguém pagou por mim. E aí eu vou voltar àquele que ia falar do curso do Tony Robbins, que lá eu fui em 2019, a primeira viagem que eu fui pagando. Eu paguei para estar lá fazendo treinamento fora do país. Então foi a primeira vez que eu fiz isso, e foi incrível ver 14 mil pessoas dentro de uma arena, fazendo algo que eu também estava buscando ali, que é essa preparação emocional para lidar melhor com as relações. Primeiramente comigo mesmo, né? Para eu conseguir me relacionar melhor com as pessoas à minha volta. Então, de forma bem clara, a tua preparação emocional vai fazer com que você tenha melhores relações com as pessoas à tua volta. Então, se você tem essa oportunidade, e aí até um convite que eu faço, nós temos um grupo que está trabalhando com isso, chama Academia de Preparação para Pais. Nós já temos um grupo que já tivemos um encontro, nós vamos ter um encontro na próxima sexta-feira. E com esse encontro, nós vamos conversar, nós vamos trocar experiências de ser pai, de ser responsável, de ter contato com crianças e adolescentes. Mas veja bem, eu não vou te ensinar o que fazer com o teu filho. Eu vou te preparar para que você possa fazer o que é necessário para que ele desenvolva. Como assim, Rafão? Tudo se trata de você. Então a minha especialidade é fazer com que você desenvolva suas competências emocionais para que você consiga se relacionar melhor com as crianças e adolescentes. E numa comunicação que de repente é importante que você trate em si primeiro, se fortaleça para que você consiga dizer o não, para que você consiga conectar e dar aquele limite que precisa para aquela criança e para aquele adolescente. Então, e a ideia de tudo isso é exatamente ter uma comunidade onde você possa ali também trocar experiências, que você possa participar também falando. Aqui, a única maneira de eu ouvir você é que você escreva aí, né? Então tem algumas pessoas aqui na live, algumas passaram, eu não sei quantas mostram que quem está presente, porque às vezes vai entrando e saindo, e aí vai mostrando só um número de pessoas que tem, acho que 5 pessoas, 6 pessoas, ok, tá tudo certo. Por quê? Porque isso vai ficar gravado e guardado também para as pessoas que estão lá nesse grupo, então, e para as pessoas que virão. Então que maravilha a tecnologia. Então aproveitar disso para nossa preparação é algo bem interessante. Olha aí, querida Tatiana Rocha, aí, coach,
amiga, parceira também aqui em Fortaleza, muito bem, Thaís, Sérgio, olha a turma toda, Wesley, grande Wesley, se tiver ainda, um grande abraço. Então, são pessoas que também passaram pela trajetória e estão vindo aqui prestigiar. Obrigado a você que veio aqui ver ao vivo. Então, essa live realmente tem um intuito de ser rápida. Então, gente, e qual é a ideia, né, exatamente de eu estar falando das minhas lembranças de criança? Se você vai ver, vai ter uma live também de 20, 21 minutos falando sobre isso. Você vai ver que tem uma live falando casado aos 18 e pai aos 19, que conta um pouco dessa minha trajetória de casar cedo e por que eu casei cedo, né? Eu antecipei, digamos assim. Antecipei não, antecipamos, né? Porque não foi uma decisão só minha. E também tem uma que fala do meu maior desafio no começo de tudo. Inclusive hoje, né? Ele tá com dengue, meu filho, Rafinha, né? O filho do Rafão, Rafinha. Que não é mais Rafinha, já é um homem de 29 anos e que, né, tá aí passando pela dengue, né? Coisas do nosso meio aqui. Então, eu perdi o que eu estava falando. Bom, vamos lá, deixa eu rebobinar. Pronto. Então, e a ideia é exatamente de ter essa oportunidade de, em comunidade, poder fazer isso. E tem um vídeo bem interessante de um renomado psiquiatra, que ele fez um estudo de 15 anos, e olha, nesses últimos 15 anos, se a gente olhar as crianças e adolescentes, tem muita coisa que precisa ser observada, que precisamos estar atentos. Então, 1 em cada 5 crianças, 1 em cada 5, tem problemas de saúde mental hoje. 43% tem um diagnóstico de TDAH, de aumento de diagnóstico de TDAH. Então, em 15 anos, houve 43% de aumento nisso. E 37% dos adolescentes tiveram um aumento de 37% de depressão nos adolescentes. E 200%, gente, tem noção disso? 200% na taxa de suicídio de crianças de 10 a 14 anos. Então, no mundo de informação, onde se passa tudo muito rápido, gente, nós precisamos estar preparados, ou pelo menos entender que essa preparação é possível. E assim, e o que eu tenho aprendido não é só a consciência de que eu tenho que mudar, ou que eu tenho que fazer algo para me preparar para isso, é de fato entrar em ação. Então o meu convite aqui é para que você de fato entre em ação, possa, né, contar com uma cadeia, né, uma comunidade de pais que estão se preparando para isso e ter esses momentos que isso possa acontecer, que você possa ir falar a respeito da tua preparação para isso. E, Rafão, quer dizer que, como você não vai tratar diretamente dos filhos, eu vou para lá falar de quê exatamente? Você vai falar da tua situação, de algo que você viveu, das tuas experiências, das tuas vitórias e também das tuas situações. Por quê? Porque nós somos seres sociáveis. Precisamos desse momento. E você sabe que dentro dos processos de recuperação de situações, fazer isso em grupo é muito fortalecedor. Todos os processos de cura de compulsões, de vícios, de qualquer forma nesse aspecto, isso é feito em grupo. Mas por quê? Porque o grupo se fortalece. E, como eu já disse, a inteligência coletiva é muito superior que uma inteligência individual. Então, é um mastermind de paz, pode-se dizer assim. Por que não, né? Então, gente, é muito bom estar falando aqui com vocês. Tem um pouco mais de 1 minuto para falar. Então, por quê? Porque é 20 minutos mesmo que eu quero fazer essa live para ser rápida, para que você possa vir assistir, alimentar um pouco a tua consciência, mas para estimular também para que você entre em ação. Então, vai lá, no meu perfil tem um link, né, esse Linktree, você clica e abre um conjunto de links, e você pode clicar no primeiro, chama-se Filhos, Amor e Conexão. E é nesse grupo que eu faço, né, a movimentação para ter o encontro. Então, nosso próximo encontro é na sexta-feira que vem, certo? Às 20h30 pelo Zoom. Então, eu te convido a participar, a vir trocar uma ideia, a vir conversar,
para como se preparar melhor para esse mundo de informação que está aí e que nós podemos nos preparar. Você não tem que nada, mas se você sentir que isso é importante para você, vem comigo e vamos aprender juntos, vamos discutir, vamos dialogar, vamos colocar ali naquele momento algo que pode ajudar. E outra, as coisas que você passou e superou, pode também ajudar outras pessoas. Você já pensou nisso? Então fica meu abraço para o Fábio, para o Ricardo, meu mano, para as queridas Sandra, Nelson Menezes e todos vocês que vieram aqui prestigiar, Sérgio, para todo mundo mais que tem aí, Silvia Mota, Tatiana e para todos que aí passaram aqui para dar o seu oi, vai ficar gravado. Se achou importante, passa para alguém. E também, se achou importante, passa o link para alguém para vir participar também do grupo. Teria o prazer de receber essa pessoa. Mas lembra de passar também para que a pessoa assista essa live. Vai ficar gravada e você vai poder indicar para a pessoa vir assistir, tá bom? Um grande abraço, um excelente final de semana. E ó, segunda-feira, 21 e 21, estou aqui com você, tá bom? Valeu, um grande abraço. E a gente se vê. Tchau, tchau, pessoal. Valeu!